Boa noite, meus irmãos. Então, dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 16 do Livro dos Médiuns, onde nós estamos estudando os médiuns especiais, hoje nós vamos ver o item 189, que tem o título Variedades Especiais para os Efeitos Físicos. Então, nós estamos dentro do quadro sinótico que Allan Kardec elaborou como um pedagogo que foi, para que ele esmiuçasse todos os tipos de mediunidade. Então aqui nós vamos rever particularmente alguns itens que ele já mencionou anteriormente. Então vamos ver agora que ele fala médios tipitólogos. São aqueles que por cuja influência se produzem os ruídos e as pancadas, variedade muito comum, com vontade ou sem ela, ou seja, facultativas ou involuntárias, né? Então a gente sabe que facultativa é aquela que o médium tem consciência do que está fazendo, e as involuntárias, o médium não percebe o que está acontecendo. Aí ele nos leva, quando ele fala dos médios motores, que são aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes, então os efeitos físicos. Ele nos leva lá no item 61, onde diz o seguinte: os médios gozam sob esse aspecto de uma força mais ou menos grande e produzem, em consequência, efeitos mais ou menos pronunciados, ou seja, depende da doação do ectoplasma de cada médium, da capacidade, a potência mediúnica de cada médium. Frequentemente, uma pessoa, médium poderoso, né, que produz uma grande quantidade de ectoplasma, produzirá ela sozinha mais do que 20 outras reunidas. Lhe bastará pousar a mão sobre a mesa para que, no instante, se mova, se eleve, tombe, dê saltos ou gire com violência. Ou seja, um médium com uma potência grande de mediunidade, ou seja, que tem uma capacidade de doação grande de ectoplasma, ele vale mais do que 20 médios que não estejam nessa condição. É o que ele diz aqui. Aí vamos lá. Médiuns de translações e de suspensões. Os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. Há os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros, segundo o desenvolvimento do fenômeno, mais raros no último caso, né? Então, que no caso de se elevar a si mesmo. Aí ele nos leva lá para o item 75, onde diz que essas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas ressalta esse ponto capital de que o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, e que esse agente recebe seu impulso do espírito, seja este encarnado ou desencarnado. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou o envoltório semimaterial do espírito, né, que nós já conhecemos, o perispírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se pode exprimir assim. Entre certas pessoas há uma espécie de emanação deste fluido, por consequência de seu organismo. E isto é
propriamente falando, o que constitui os médiuns de influências físicas. Então ele tá falando aqui sobre essa emanação de ectoplasma. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, sua combinação mais ou menos fácil, e daí os médios mais ou menos potentes. Não é também permanente, o que explica a intermitência da força. Então, tudo depende da capacidade mediúnica do médium, a sua capacidade de doação de ectoplasma. Então, nós já vimos também que para ocorrer o efeito físico, nós teríamos que ter 3 pontos. Primeiro, a vontade do espírito, combinado com a doação do ectoplasma do médium e com a atuação do fluido cósmico universal. Então, esses 3 pontos que formam um triângulo, ele que vai possibilitar essa ação de efeitos físicos do médium, né? Os médios de efeitos musicais provocam o funcionamento de certos instrumentos sem contato. Então, médios de efeitos musicais. Você imagina um instrumento sendo tocado pela influência do médium, do espírito, com a presença do médium, com a doação do ectoplasma do médium. Então, ninguém está tocando o instrumento está emitindo o som característico, mas ninguém está portando o instrumento, ele está sendo tocado pela influência mediúnica, pela ação da vontade do espírito, a doação do ectoplasma e a ação do fluido cósmico universal. Ele nos transporta lá para o número 74, onde fala o seguinte, ele nos diz o seguinte, no item 74 do livro dos médios aqui, ele dá uma explicação bastante interessante. Número 24. Isso. Dizeis que o espírito não se serve das mãos para remover a mesa. Entretanto, viu-se em certas manifestações visuais aparecerem mãos cujos dedos passeavam sobre o teclado, agitavam as teclas e faziam ouvir sons. Não pareceria que o movimento das teclas aqui era produzido pela pressão dos dedos? Esta pressão não é direta e real quando se faz sentir sobre nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas sobre a pele. Aí é a resposta. Não podeis compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir, senão por comparações que somente vos dão uma ideia incompleta. E é um erro sempre querer assimilar seus procedimentos ao vosso. Seus procedimentos devem estar em relação com o seu organismo. Não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e se identifica com ela, que a anima de uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, os pousa realmente e mesmo as movimenta, mas não é pela força muscular que pressiona sobre a tecla. Anima a tecla como anima a mesa e a tecla que obedece à sua vontade, se movimenta e golpeia a corda. Muito interessante. Então, quando foi dito que os médios de efeitos musicais provocam o funcionamento de certos instrumentos sem contato, é sem o contato físico, mas o espírito ele faz esse contato de através, usando o ectoplasma doado pelo médium
como se realmente estivesse tocando as teclas, as cordas do instrumento. Não é fisicamente o médium que está tocando o instrumento com seus dedos. É o espírito, através do seu perispírito, com a doação do ectoplasma do médium e com o fluido cósmico universal ambiente. Então, meus amigos, vamos parar, acabou o nosso tempo mais uma vez, é tão rápido. Na semana que vem nós vamos dar continuidade e vamos ver os médiuns de aparições. Então, boa noite, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.